Eu comecei com um exemplo da cor dos olhos, então achei que não faria mal continuar com ele. Digamos que vivemos num planeta onde somos uma espécie que tem apenas duas cores de olhos possíveis: o azul, cujo genótipo ou alelo eu vou abreviar com um B minúsculo, um Bzinho, ou os olhos castanhos. Estou desenhando com a cor salmão porque já me cansei da cor marrom. Vamos fazer um B maiúsculo. Vou fazer algumas outras suposições simplificadoras. Em primeiro lugar, vamos supor que a característica deste gene é muito simples, que o castanho é mais dominante do que o azul. Portanto, se você tiver um alelo de cada, você vai ter os olhos castanhos. A única maneira de ter olhos azuis é ter um alelo azul de cada um dos seus pais. E outra hipótese que eu estou criando é que essa população tem essencialmente um pool genético estável em relação ao gene da cor dos olhos. O que eu quero dizer com isso? Nenhuma seleção. Nenhuma seleção está ocorrendo. Não há seleção natural com base nessa característica. Por exemplo, você não é mais ou menos capaz de reproduzir, ou o número de crianças que você tem não vai ser maior ou mais dependente da cor dos seus olhos nessa população. Eu também vou considerar que não há mutações. Não há mutações. Por qualquer motivo, um cromossomo que tem um alelo azul não pode aleatoriamente transformar-se em castanho, ou vice-versa, ou transformar-se em uma terceira cor. Também vou considerar que tem uma grande população. Grande população. A razão por que estou fazendo todas essas suposições é porque eu quero ter um grupo genético estável. Pelo menos com relação a este gene. Em relação ao gene da cor dos olhos, eu quero que este grupo seja estável, quero ter uma frequência, a frequência alélica. O que quero dizer com frequência alélica? Eu disse uma grande população, mas vamos considerar uma pequena população. Vamos dizer que há duas pessoas na população. Tem um cara aqui, cujo genótipo é o B grande, ou B maiúsculo, ou Bzão, como preferir. E o B minúsculo, ou Bzinho, e vamos dizer que o outro cara tenha olhos azuis. Então ele tem que ser homozigoto recessivo. Digamos que esta é toda a população. Claro que a uma população de dois não é possível aplicar o que estou prestes a fazer, mas quero explicar a frequência alélica. A frequência alélica aqui, dos olhos azuis, é o quê? Nesta população, eu tenho exatamente 4 alelos. Eu só tenho 2 indivíduos e cada um deles tem 2 alelos. Então, ele vai ter 75%. 75% dos alelos presentes nesta população são azuis. Certo? Há 1, 2, 3, 4 alelos e 3 deles são azuis. A frequência dos alelos castanhos é de 25%. E isso é diferente da manifestação real. Se eu perguntar a frequência de olhos castanhos versus a de olhos azuis, esta é a frequência do alelo. Deixa eu anotar isso. Assim. Eis a frequência alélica. Se eu perguntar para você sobre a frequência do fenótipo, então, fenótipo, quão frequente os olhos azuis são vistos na minha população? Olhos azuis. É apenas uma em 2 pessoas na minha população. Você diria que é de 50%. Para olhos castanhos, você diria que é de 50%. Ok? Eu quero que essa diferença fique muito clara porque ela pode ser muito confusa quando as pessoas falam sobre a frequência do alelo. A frequência alélica é literalmente olhar para o genótipo em questão, os cromossomos de cada pessoa da população e contar quantas delas tinham um alelo azul versus o alelo castanho. Você iria achar esse número. Isso é diferente do que é a frequência do fenótipo. Tudo isso é apenas uma introdução, porque se este conjunto de premissas é verdadeiro e minha população não está evoluindo, então minha frequência alélica vai ser mais ou menos constante. Eu tenho que considerar uma grande população, porque numa pequena, só com uma possibilidade remota, minha frequência alélica poderia começar a mudar. Mas digamos que minha frequência alélica seja constante, eu estou no ponto de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ponto de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Tudo isso é uma situação onde a frequência alélica não está mudando.
A razão por que estamos fazendo todas essas suposições é porque, se podemos supor isso, nós podemos deduzir algumas coisas que nós observamos, que deve ser o genótipo da população ou as frequências de diferentes fenótipos e tudo mais. Por exemplo, se... deixe-me ver, se P é a frequência de olhos azuis, vamos dizer que P é igual à frequência de olhos azuis, e Q é igual à frequência de olhos castanhos, o que P mais Q vai ser? O que é P mais Q? O que isso quer dizer? Todos vão ter olhos azuis ou olhos castanhos. Se isto é 20%, e em todo caso, este é o alelo. Deixa eu desenhar esse alelo B. Deixa eu desenhar de uma forma muito clara. Isso não é necessariamente o que você vê. Este é o alelo propriamente dito. Esta é a frequência do alelo. Se você fosse contar os cromossomos e ver qual porcentagem tem o alelo azul e qual porcentagem tem o alelo marrom, cada cromossomo deve ter um desses. Estes vão totalizar até 100%, 100% ou igual a 1. Por exemplo, se 30% dos alelos são azuis, então 70% tem que ser marrons, porque eu já disse no início desse vídeo que nós estamos em um mundo onde ou você tem um alelo azul ou um alelo castanho. E se nós não nos importarmos com os alelos, se realmente nos importarmos com a frequência dos genótipos, há algumas coisas que podemos fazer. Poderíamos elevar ao quadrado ambos os lados e pensar no resultado de P. Elevando ao quadrado ambos os lados desta equação, qual é o resultado? P mais Q é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado, e você eleva a outra parte e é igual a 1 também. O que isto sugere? O que é P ao quadrado? É a probabilidade que eu tenho de conseguir 2 dos B ou Bzinho do alelo, tá? Qual é a probabilidade que eu obtenha 2 se eu terminar com um B ou Bzinho e um B ou Bzinho como meu genótipo? Eu tenho que obter um Bzinho do meu pai ou mãe e há uma probabilidade de ser P. E então outro Bzinho da minha mãe ou pai, havendo uma probabilidade de ser um P. Seria P vezes P, que é P ao quadrado. O que é Q ao quadrado? É provável que seja um B, um alelo dos olhos castanhos de cada um dos pais, pois a probabilidade do alelo do pai ser Q e a probabilidade do alelo da mãe também ser Q. Isso dá Q ao quadrado. Agora, o que é 2PQ? Basicamente, essa parte é a frequência de que é um híbrido, que tem um genótipo heterozigoto. E por que isso acontece? Porque há duas maneiras de ser um heterozigoto. Ele poderia ser assim. Bom, eu quero desenhar esse outro em azul. Eu poderia herdar os olhos azuis de um e os olhos castanhos do outro, ou eu poderia herdar os olhos castanhos do outro e os olhos azuis do primeiro. Eu não sei nada sobre esses pais. Se eu não estiver fazendo qualquer suposição, então eu tenho que supor que a probabilidade de receber um alelo de qualquer um deles é igual à frequência na população. Há duas maneiras de obtê-los, certo? A probabilidade de cada uma destas formas, a probabilidade desta combinação é P vezes Q. A probabilidade disso é Q vezes P, que é a mesma coisa. E se você somá-los, você poderá obter 2PQ. Isso é essencialmente a frequência dos híbridos na população. Eu tenho sido abstrato até agora. Vamos ver se podemos aplicar isso a um problema do mundo real, fazendo algumas suposições simplificadoras. Temos como ponto de partida uma população. É uma população de 1 milhão de pessoas, razoavelmente grande, e observamos que 9% tem olhos azuis. Este é seu fenótipo. Esta é a frequência do genótipo Bzinho, tá bom? Eu comecei com o fenótipo dos olhos azuis, mas eu sei que o azul é um gene recessivo, que eles devem ter 2 cópias do alelo recessivo. Esta é a frequência dos Bzinho de 9%. Correto? Agora, vou mostrar a você que isso também é igual a P ao quadrado. P ao quadrado é igual a 9%. E como você acha que chegamos aqui? P é a probabilidade de obter um alelo azul, é a frequência do alelo azul na população. Para obter 2 deles, você tem que multiplicar P por ele mesmo 2 vezes. Qual é a frequência do alelo azul na população? P é igual a raiz quadrada
de 0,09, que é 0,3. Se você realmente contar todos os alelos da população, você iria descobrir que 30% deles são só azuis, em letras minúsculas, bezinho, bezinho. Uma porcentagem muito menor de pessoas, apenas 9%, tinham olhos azuis porque você precisa de 2 deles. Tem uma chance de 30% de obtê-los de sua mãe e uma de 30% de obtê-los do seu pai. Qual é a frequência dos alelos dos olhos castanhos? Qual a frequência dos alelos dos olhos castanhos? Sabemos que a frequência de olhos azuis somada à dos olhos castanhos é 100%. A frequência dos olhos castanhos vai ser 70%. Se 30% de todos os cromossomos ou de todos os alelos na população são azuis, os outros 70% vão ter que ser castanhos. Qual a porcentagem da minha população? Há algumas coisas que podemos fazer. Qual a porcentagem da minha população? Eu vou fazer uma bem fácil, hein? Qual porcentagem da minha população vai ter olhos castanhos? Então, se eu apenas olhar para o fenótipo dos olhos castanhos, eu nem sequer tenho que usar qualquer uma dessas fórmulas para isso aqui. Eu já lhe disse que 9% tem olhos azuis, então o resto deve ter olhos castanhos. Então, 91% tem olhos castanhos. Olhos castanhos. Agora, acabamos de dizer que temos 9% com olhos azuis. 91% tem olhos castanhos. Qual a porcentagem da população que terá homozigotos para olhos castanhos? Eles precisam ter o Bzão de ambos os pais. Nós sabemos que a frequência do alelo do Bzão é de 70%. Qual vai ser a porcentagem do homozigoto dominante? Vamos marcar aqui. Homozigoto dominante, a frequência vai ser Q ao quadrado. Eles vão ter que obter um Q. Eles vão ter que obter um Bzão de cada lado, e isso vai dar 0,7 ao quadrado, que é igual a 0,49 ou 49%. 49%. Basta partir dessa ideia, dessa mesma ideia, que 9% tem olhos azuis, e já fomos capazes de deduzir que 91% deve ter olhos castanhos. E de 91% de olhos castanhos de toda a população, 49%, isso não significa 49% de 91, isso é 49% da população. 49% são homozigotos dominantes. Homozigotos dominantes. Qual a porcentagem da população que vai ser híbrida? Híbridos também têm olhos castanhos, mas eles não são os homozigotos dominantes, os restantes deles. O que é isso? Isso é 42%. 42% vão ser híbridos. E se voltarmos à equação de Hardy-Weinberg, vemos que temos P mais Q tem que ser igual a 100%, ou poderia ser igual a 1, e descobrimos que P era 30%. Qual é a frequência do alelo dos olhos azuis, a característica, não a sua observação dele ou o genótipo? E a frequência dos olhos castanhos foi 70%. Esta é realmente uma redução quando você o eleva ao quadrado. Sabemos também que P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado é igual a 1. Esta é a porcentagem da população que tem olhos azuis. Eles têm 2 alelos azuis, que é 9%. Esta é a porcentagem da população que tem 2 alelos castanhos, o homozigoto dominante. É 49%. E o restante, isto é 2pq, toda essa parte bem aqui é o que resta. 9 mais 58, isso dá 42%. 42% são híbridos. E se eu falasse só sobre fenótipos, eu diria que 9% tem olhos azuis e o restante, 91%, tem olhos castanhos. Espero que você ache isso útil. Falamos de deduções muito simples, quase bobas, e essas coisas todas são princípios básicos, por meio dos quais você pode deduzir uma série de coisas a partir de ideias muito básicas. Você pode elevar ao quadrado ambas as partes da equação, mas você pode chegar a alguns resultados bastante fascinantes sobre o que está acontecendo numa população, porque podemos observar, talvez, a frequência de alguma doença que só acontece quando alguém é homozigoto recessivo. Assim, você pode ver que porcentagem da população tem essa doença, mas fazendo a matemática que acabamos de fazer nesse vídeo, você pode descobrir qual porcentagem da população tem o alelo para a doença.
Eles são os transmissores da doença, mas eles não vão mostrá-lo, e isso seria os híbridos bem ali. Essa é uma ferramenta muito poderosa que você acabou de aprender.